Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo da obra O Livro dos Espíritos. Iniciaremos agora o capítulo número 7, segunda parte, chamado A Reencarnação, que traz como tópicos preparativos para a reencarnação, união entre a alma e o corpo, aborto, faculdades morais e intelectuais do homem, deficiências mentais, a infância, simpatia e antipatias terrenas e esquecimento do passado. Vamos agora nas questões 330 a 333, de pouco a pouco, pequenos vídeos para podermos desmembrar melhor esta obra. Estudo linha a linha, passo a passo, comentários ao final. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar a playlist Livro dos Espíritos e a estar estudando com a gente desde o início. Vamos lá então? Questão número 330. Os espíritos sabem em que época reencarnarão? Resposta. Eles pressentem da mesma forma que um cego sente o calor quando se aproxima do fogo. Os espíritos sabem que terão que retornar a viver num corpo físico, assim como vocês sabem que um dia devem morrer, mas não sabem quando isso acontecerá. E, entre parênteses, ver nesta obra a pergunta 166 e seguintes. E nós temos a 330A, para trazer uma resposta mais completa, uma pergunta que complementa a outra. Então, podemos dizer que a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, assim como a morte é uma necessidade da vida corporal? Resposta. Sim, exatamente isso. Nós sabemos que cada caso é um caso, em vias de regra geral, porque cada um de nós tem um planejamento reencarnatório, uma trajetória diferente atrás de nós. Então, nós sabemos que não podemos colocar como um planejamento igual para todos. Seria uma leviandade isso. Então, cada um de nós desencarna, retorna ao mundo espiritual, tem um tempo para o seu despertar, para poder se readaptar novamente à espiritualidade, né, à erraticidade, e após isso, passar a estudar, se preparar, trabalhar, para daí haver o planejamento de uma próxima reencarnação. Então, cada um de nós tem um tempo neste sentido. Não podemos determinar um ponto exato para tudo isso. Mas também nós não podemos dizer, como diz aqui, pressentem da mesma forma que um cego quando se aproxima do fogo. Instintivamente nós vamos tendo isto, mas o momento exato ainda é meio foge ainda a nós para determinarmos isto. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Resposta. Existem aqueles que não pensam nela, e outros que nem a compreendem. Essa preocupação depende da natureza mais ou menos adiantada em que o espírito se encontra. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro constitui uma punição. Alguns compreendem e já entendem que isto faz parte da nossa evolução, que é necessário passar por esta questão. Vida corporal, vida espiritual, vida corporal, vida espiritual, que esta é a roda da vida, como a gente diz. Mas outros nem atenção a isto dão e também não se preocupam com nada deste tipo de questão. Mas tudo isto faz parte da evolução de cada um. 332. O espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação? Resposta. O espírito pode antecipar a sua encarnação, solicitando-a por um desejo ardente, quando tem consciência de que isso lhe será benéfico. Pode também retardá-la, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também existem os covardes e os indiferentes. Entretanto, ninguém retarda uma encarnação impunemente, visto que sofre com isso, assim como sofre aquele que
recusa o remédio salutar e pode curá-lo. Ou seja, alguns espíritos, para não terem que enfrentar as situações que deixaram para trás, se recusam a voltar, mas chega um momento em que precisam fazer isto e não poderão retardar para sempre. Outros, ao compreenderem que isto lhes será benéfico apesar de todas as dificuldades, buscam para passar mais rapidamente pela questão que seja antecipado. Então, cada caso, como sempre, é um caso. E a última questão do nosso estudo de hoje, 333. O espírito que se encontra numa posição confortável na espiritualidade e que não ambiciona mais progredir, poderia prolongar esse estado indefinidamente? Resposta: indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos devem se elevar, uma vez que esse é o objetivo e o destino de todos os espíritos. Foi o que nós comentamos agora anteriormente. Chega um momento em que o espírito não pode mais fugir à necessidade de voltar ao corpo físico, porque essa questão é chave para seu progresso espiritual, moral, a reencarnação. Progredimos, crescemos, estudamos no mundo espiritual, sim, mas aqui no corpo físico nós consolidamos este estudo através das situações que enfrentamos. Bom, sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos do Nosso Lar. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima!